você não sabe como, você procura quem. E o quem tá aqui. Bora resolver. E eu quero, neste momento, dar uma abertura aqui na nossa live, onde eu vou apresentar 3 estratégias simples, reais, não é jogo, não é tigrinho, beleza, gente? Estratégias simples, reais, que eu apliquei, que qualquer pessoa consegue comprar imóveis, tá? Desde que essa pessoa deixe de ser qualquer um. Então é para qualquer um, desde que você deixe de ser qualquer um. Então, como comprar imóvel com pouco dinheiro? Olha, se você acha que você ainda não comprou o imóvel ou não alavancou o seu patrimônio por conta de dinheiro, provavelmente esse não é o problema e eu vou provar para vocês essa live que o dinheiro não é o problema. Hoje eu vou te mostrar como que pessoas comuns simplesmente conseguem comprar imóveis começando do zero ou com pouco dinheiro. Beleza? Então vamos para lá. Fica comigo até o final, porque além das 3 estratégias que eu prometi, eu vou mostrar também uma estratégia bônus, né? Ao invés de 3, serão 5 estratégias, tá? Porque eu gosto de trabalhar com over delivery. Então eu vou entregar mais do que eu prometi, beleza? E são formas reais de você levantar capital, mesmo sem dinheiro, ou comprar imóvel com pouco dinheiro. Não é mágica, não é tigrinho, é modelo de negócio. Agora eu vou cumprir a minha promessa, já tirei as crenças maiores, mais pesadas, já coloquei vocês aí numa frequência de possibilidades. Eu vou começar a entregar aqui para vocês. Mas antes, ó, eu quero dizer que eu preparei uma surpresa para vocês. Não saiam da live. Fique até o final, tá? Porque no final, sempre é assim, né? O melhor a gente deixa pro final. E aqui não é diferente. Quem conhece aí o milagre de Jesus, quando ele transformou a água em vinho, onde as pessoas ali ao provarem o vinho que Jesus transformou, falaram assim, nossa, que festa bacana, deixaram o melhor pro final. E é exatamente isso que eu preparei aqui para vocês. Mas vamos lá! Primeira estratégia, papel e caneta na mão. Muitos não sabem, mas você consegue comprar um imóvel de leilão financiado. Pausa dramática para vocês pensarem, de propósito, beleza? O que eu quero dizer com isso? Você consegue comprar um imóvel com 40% de desconto, às vezes mais, às vezes 70%. Mas isso não é uma conversa para agora, beleza? Vamos falar de estratégias simples, mas que os alunos do mapa da mina sabem já conhecem, mas vocês estão aqui no começo. Vamos pelo começo, beleza? Vamos dar leitinho para vocês. Lá ele. Vocês conseguem financiar, tá? Na modalidade de leilão extrajudicial. O que é o leilão extrajudicial? Leilão de bancos, tá? Não necessariamente é só banco, afinal de contas eu posso colocar um imóvel em leilão, você consegue colocar o seu imóvel aí em leilão. Mas vamos trabalhar de uma maneira genérica, beleza? Na maioria dos casos, leilão extrajudicial é banco, beleza? É quando ali a pessoa, por algum motivo esperado ou não, deixou de pagar ali as parcelas do imóvel por um longo período de tempo, e aí o banco, como é proprietário daquele imóvel até a liquidação, ele faz uso do leilão para adquirir os seus direitos, beleza? E aí aquele imóvel vai para leilão, e hoje existem várias possibilidades, vários imóveis que é possível você financiar. Rodrigo, financia em quanto? A perder de vista. Do jeito que o brasileiro mais gosta. Do jeito que o brasileiro mais gosta. 30 anos, 35 anos, beleza? Então, no leilão judicial, extrajudicial, ele permite que você utilize o crédito imobiliário, beleza? Aí o probleminha aqui não é a questão do crédito, beleza? É o conhecimento. Lembra que eu falei? Muitos de vocês talvez não sabiam disso. Aí você se depara com a seguinte situação. Você pode comprar um imóvel e dar 5% de entrada. Vamos fazer uma simulação continha redondinha, simplesinha aqui. Depois vocês multiplicam aí, beleza? Imóvel de 100 mil reais. Um apartamento, uma casinha simples. 5% é 5 mil reais. Tá? Então, quando eu falo
começar a comprar um imóvel gastando pouco ou gastando nada, é porque, gente, se você não tem 5 mil reais para fazer um bom negócio, você consegue 5 mil reais. Às vezes em um telefonema. Se você precisasse, se alguém falasse para você, ó, um ente querido seu pai, sua mãe ou seu filho, precisa fazer uma cirurgia e ele vai morrer em um mês se você não conseguir 50 mil reais. Fala para mim, você levanta ou não levanta esse dinheiro? Então, por isso que eu falo, é para qualquer um, desde que você simplesmente deixe de ser qualquer um. Essa é a lógica para qualquer coisa. Essa é a lógica para qualquer coisa. E como que funciona isso? Primeiro você vai procurar um banco, vamos falar aqui do mais popular, Caixa, mas tem outros bancos também que fazem leilão, beleza? Santander, Bradesco, tá? Mas em ambos a situação é a mesma. Procura um credenciado ou uma agência, levanta quanto que você tem de crédito, e em cima do que você tem de crédito, você procura oportunidades de leilão. Beleza? Essa é a primeira estratégia que permite você começar com muito pouco. O que vocês acharam dessa estratégia? O que vocês acharam dessa dica? O segundo caminho, a segunda estratégia é você utilizar aquele dinheiro que está parado, juntando lodo mosca lá no banco, que é o seu abençoado FGTS. Você não consegue tirar aquilo lá, a menos que atenda a alguns critérios, e um dos critérios é compra de imóvel. Rodrigo, todo mundo consegue? Depende. Tem alguns critérios que não é questão do leilão, é questão do banco, né? Tem alguns critérios para você utilizar o fundo de garantia para comprar imóvel, independente se é de leilão ou se não é de leilão, beleza? Mas você tem essa possibilidade. Quantos aqui tem aí 30, 40, 50, 100 mil reais de fundo de garantia? Não tem o que fazer com aquele negócio. Agora imagina, você comprar um imóvel usando fundo de garantia é como se você tivesse comprado de graça o imóvel. Porque o dinheiro não estava em seu poder. Ele é seu, mas você não tinha posse dele. Você não conseguia fazer nada com aquele dinheiro. Então, do nada, o dinheiro que estava parado no banco vira um apartamento. Muita gente não sabe, mas isso dá para fazer. É possível fazer isso. Rodrigo, você já fez? Já fiz isso. Beleza? Uma dica aqui, ó. Não estava programado, beleza? Mas eu vou entregar isso aqui de graça para vocês. Trate o leilão, gente, como investimento. Não trate o imóvel, o leilão, como uma ferramenta para você comprar o imóvel do seu sonho no leilão. Use ele como uma ponte. Eu vou comprar o imóvel, vou vender, vou levantar dinheiro e aí eu vou comprar o imóvel dos meus sonhos, tá? Realize os seus sonhos através da ferramenta do leilão, beleza? Dica muito importante. Gente, nesse mercado aqui, qualquer dica que é dado por alguém que está no jogo vale muito dinheiro, beleza? Porque a gente não tá falando, gente, para você deixar de comprar o leite da marca tal, o leite da outra marca. Não estou falando para você deixar de tomar um café X para tomar um café gourmet, que é 20 reais mais caro, 20 reais mais barato. Estou falando de imóvel, tá? Então, qualquer dica é muito importante e é muito valiosa. Espero de verdade que vocês estejam anotando isso que eu estou ensinando aqui para vocês gratuitamente, beleza? Eu paguei caríssimo para ouvir isso, mas estou entregando aqui. Estou indo muito na igreja, Jesus está falando comigo, e aí eu tô uma benção. Estou entregando aqui para vocês isso. Beleza? Então bora. Estratégia número 3, essa que vai chocar vocês. O terceiro caminho é através do parcelamento judicial. Rodrigo, tô com o nome tudo lascado, cara. Não dá para financiar no banco. Rodrigo, não consigo comprovar renda, então não consigo crédito. Rodrigo, já estourei há muitos anos atrás. Tá tudo certinho agora, mas o banco não disponibiliza crédito para mim. Sem problema. Leilão judicial. A gente sai do leilão extrajudicial e vai para o leilão judicial. O juiz quer saber
Se você tem nome sujo, se não tem, você parcela do mesmo jeito. Você pode estar tudo lascado, arregaçado, brasileiro, médio, tudo endividado, zero de problema. Consegue localizar a possibilidade de você arrematar um imóvel, dando 25% de entrada e parcelando o restante em 30 vezes, sem juros. Se fosse a igreja, eu tinha ouvido precisava ouvir pelo menos uns 100 glórias e aleluias aqui de ouvir. Eu até arrepio. Gente, quando eu tô sem criatividade para falar algo legal para minha esposa, eu chego no ouvidinho dela e falo assim, amor, comprei um imóvel com 25% de entrada e 30 vezes sem juros. Gente, não tem nada mais sensual que ouvir isso. Não existe nada mais sensual e sexy do que ouvir isso. Beleza? Leilão judicial. Qual que é a diferença do leilão judicial e leilão extrajudicial? Leilão extrajudicial é banco, leilão judicial é juiz. Quando a pessoa sofre algum processo trabalhista, algum processo civil, é fiador, deixou de pagar aluguel, várias situações, aí o juiz utiliza desses recursos para captar recursos para pagar a outra pessoa, né? Então, nesse caso, tem o exequente e tem o executado. O executado é a pessoa que vai pagar, o exequente é a pessoa que está ali exigindo o seu direito. Beleza? Aí é um leilão judicial, é onde a gente tem a possibilidade de parcelar. O que vocês acharam dessas oportunidades que eu entreguei para vocês? Deixa eu quebrar um medo comum aqui, de muitas pessoas. Vamos para uma parte aqui de quebra de crenças, antes de eu entregar o resto. Lembra do vinho? Quando Jesus multiplicou a água em vinho, o melhor ficou para o final. Aqui é assim mesmo, gente. Aqui vai ficar o melhor para o final de novo, beleza? Muita gente tem medo de investir em imóvel, sendo leilão ou não sendo leilão, tá? Por achar que é uma coisa muito cara, beleza? Mas o que realmente as pessoas deviam ter dinheiro é de deixar dinheiro parado. Gente, não tem nada mais horripilante e perigoso que você deixar o dinheiro parado, porque a própria inflação vai fazendo você perder dinheiro sem gastar dinheiro. Isso vocês deveriam ter medo, porque isso não acontece com o imóvel. O imóvel parado, ele está valorizando. Então, assim, historicamente, o imóvel, ele é um dos investimentos mais seguros de São Paulo, de Minas, do Brasil, do mundo. Banco emprestam bilhões de reais, de dólares, de dinheiros para as pessoas comprarem imóveis, porque sabe que o imóvel é um lastro real. Gente, pelo menos aqui no Brasil, não acontece de alguém pegar uma casa, colocar no caminhão e levar embora e roubar. Então, isso é a coisa mais segura. Fundos de investimentos, seguradoras, governo, empresário, todo mundo usa imóvel como proteção de patrimônio e alavancagem. Pausa dramática aí para você pensar e matutar, né? Digerir tudo isso que eu falei para vocês. Então, gente, o risco não é imóvel. O único risco que pode ter é você entrar no jogo sem entender. Mas quando você compra um imóvel, até quando deu tudo errado, deu tudo certo. É diferente, por exemplo, você comprar vou dar um exemplo qualquer. Comprou uma padaria e não teve cliente, muita despesa, muito funcionário, gastou 500 mil só no prédio, fora a mercadoria e deu errado. Cara, aí pode dar errado. Agora, o que é dar errado no imóvel? Você comprou o imóvel, não fez uma boa compra, comprou ali no valor de mercado. Aquele imóvel ele vai ser alugado, ele vai gerar uma renda para você. Aquele imóvel, os anos vão fazer com que ele vale mais. Pergunta para você. Com certeza, ou você passou por isso, ou no mínimo, conhece alguém que comprou um terreninho, comprou uma casa há 10 anos atrás
e esse imóvel duplicou, triplicou, quadruplicou, quintuplicou de valor. Estou falando alguma besteira aqui? Estou inventando alguma coisa? Aconteceu comigo. Aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha esposa. Então, nada que eu estou falando e que eu vou falar para vocês ainda nessa live é teoria, gente. É prática. É coisa que já aconteceu, coisa que acontece, coisa que eu vivi. Beleza? Então, podem confiar nisso. Beleza? Outra possibilidade, a quarta possibilidade. Eu prometi 3, vamos entregar aqui a quarta possibilidade de você arrematar imóvel. Sociedade. Coisa mais linda que tem, gente. Coisa mais tranquilinha que tem. Às vezes, você tem um conhecimento e outra pessoa tem o dinheiro. Às vezes, você tem a entrada e a outra pessoa tem o valor da parcela. Às vezes, você tem a grana, mas não tem o financiamento. A outra pessoa tem crédito. O meu primeiro imóvel foi exatamente assim. Um amigo tinha o dinheiro, eu tinha o crédito. E aí a gente comprou. Dentro de um mastermind, de um grupo, inclusive o que eu participo, saíram loteamentos de lá, arrematações em conjunto. Dentro de um grupo, de um mastermind, isso é muito comum. Ah, eu tenho 100, eu tenho 200, ah, eu tenho 50, ah, eu tenho 20, junta com o outro, compra o imóvel. Beleza? Isso é muito simples. Muito simples. Por exemplo, um outro exemplo aqui prático, e vocês estão vendo que eu não estou inventando nada, gente. Na cabeça de vocês, eu tenho certeza assim, puta merda, que eu não pensei nisso antes. Imagina só, uma pessoa tem um fundo de garantia parado ali. Vamos falar de um imóvel de 200 conto? 300 conto. Aí uma pessoa ali tem 80 conto de fundo de garantia. Mas não tem renda, não tem como dar parcela. A pessoa dá o fundo de garantia, outra pessoa honra com a parcela. Só que a parcela logo entre os aluguéis. Você tem a possibilidade de alugar o imóvel. E aí o inquilino paga a parcela do seu imóvel que você utilizou o fundo de garantia que estava parado, não servia para bosta nenhuma, você comprou o imóvel. Aí você comprou um imóvel de, deixa eu dar exemplo, quanto? 300 mil? Vendeu por 500. Fez 200 conto. Vai, imposto, 150 conto. Tem gente que trabalha 2, 3 anos e não vê o cheiro desse dinheiro. Porque eu tô falando de líquido, né? Você vendeu por 200, aí vai ter uns 150 líquido. Você tá entendendo o que eu tô falando? Qual o nível de trabalho que uma pessoa tem para comprar e vender o imóvel? É isso que eu falei lá no começo. Tem que valer a pena. Isso vale muito a pena. Beleza? Tem noção do que eu acabei de passar aqui para vocês? Por que que no final é o vinho doce que eu estou mostrando para vocês? Você achou um sócio, cada um entra com o que tem, gente. Tem a possibilidade de um entrar com a entrada, outro com a parcela, meiar a entrada, meiar a parcela, juntar 3, 4, 5 pessoas. Gente, só faça. Lembra que eu falei no começo? É para qualquer um, desde que você deixe de ser qualquer um, então deixe de ser qualquer um. E começa a agir, começa a movimentar. Beleza, gente? Então, é isso. A quarta já foi. Não estou falando aqui de sorte, você está vendo. Estou falando aqui de modelo de negócio, beleza? E agora a quinta possibilidade que eu vou entregar para vocês. Quinta possibilidade. Com assessoria. Lembra que eu falei que isso é um modelo de negócio? Você pode atuar em várias frentes. Você pode ser quem compra, pode ser a pessoa que compra e vende, quem compra aluga, e você pode ser a pessoa que arremata. Um assessor, média de mercado, é de 5 a 10% de comissão, de honorários para um assessor. Agora, para vocês não acharem que eu estou influenciando, faz a continha aí vocês. Quanto que é 10% de uma casa? Eu não sei onde que vocês moram, tem gente do Brasil inteiro. Por exemplo, aqui onde eu moro, em São José dos Campos, tem imóvel barato, né, de 100, 150, mas, cara, a média de um imóvel aqui é 400 conto, 500 conto. Quanto que é 10% disso? Lembra que eu falei que dá para você começar sem ter um centavo? Quando você arremata para alguém, você não precisa ter dinheiro. E aqui eu estou entregando a quinta possibilidade, honrando com a minha palavra
com vocês, sem inventar nada, sem mentir absolutamente nada, com coisas reais, fatos reais, coisas que vocês veem e que com certeza mexeu na cabeça de vocês, vocês pensaram, putz grilo, como que eu não pensei nisso antes, tá? Simplesmente porque tudo que eu falei para vocês vem da prática. Não existe um livro. Não existe na escola algo ensinando isso. É prática, beleza? Só no último ano, gente, eu investi mais de 200 mil reais em mentoria e mastermind. Eu não tô falando isso para ostentar, não, beleza? É para mostrar para vocês o compromisso que eu tenho com esse negócio e o quanto eu sei que vale a pena. Gente, é um apartamento que eu gastei, investi, né? Só em ter conhecimento, só em estar no meio das pessoas, beleza? Então não é qualquer doido que tá aqui falando com vocês, beleza, gente? Então existem formas de você entrar e errar menos, beleza? Você aprender mais rápido, tá? E é estando com outras pessoas. E nem tudo é de graça, e nem deve ser de graça, gente. Garanto para vocês, se eu tivesse cobrado nessa live aqui, eu teria mais retenção. Mais pessoas teriam se comprometido. Ah, eu falei, vou entrar na live e entraram. De graça não presta, gente. Não presta, não presta. Beleza? E ninguém entrega o ouro já lapidado de graça. A gente pode mostrar os caminhos. Pessoas podem até aproveitar esses caminhos e já ter resultados. Mas a joia lapidada, depois de ter muito dinheiro, é bíblico. O homem tem que receber pelo seu trabalho. Beleza? Então perceba uma coisa. O mercado imobiliário, ele é seguro. O que não é seguro é entrar sem método nenhum, sem nenhum tipo de acompanhamento. E é por isso que eu organizei tudo isso dentro da mentoria e tenho uma condição especial para você que ficou até o final. Lembra? De novo, o ouro, o vinho bom, ficou para o final. Eu, como um discípulo do Pai, estou seguindo o direcionamento dele e deixei o melhor para o final. Me dê licença, mais uma vez, que eu vou apresentar aqui para vocês.